Ó, a número 9, para você que é iniciante, não começa a treinar, ou no começo da sua vida de treino, não reduz demais a caloria. Tá? Eu falei disso no meu curso de como montar uma dieta do zero. Por quê? Porque eu sou treinador, vou te dar um treino de adaptação. Como é que você vai sair mais rápido da adaptação? Descendo o pau nesse treino. Só que sem carboidrato você não consegue. Então você estica muito o tempo de treino de adaptação. E aí, para você entrar num treino que vai te gerar hipertrofia com maior incidência, você demora muito. Então, aparentemente parece um bom negócio, começar com a caloria muito baixa, mas não é, certo? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Essa é a dica 9 para iniciantes. Vamos para número 8, que é em relação aos multiarticulares. Galera, os iniciantes, eles se dão muito bem com multiarticulares, porém eles têm que tomar cuidado com a questão do movimento. Então é um movimento mais complexo. É mais fácil eu fazer um pec deck do que eu fazer um supino com barra livre. Então tem que ter multiarticular, mas de preferência um que seja mais guiado. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com um aluno da consultoria, preferencialmente eu não vou passar para ele o supino reto barra. Eu vou passar o supino no Smith, o supino na máquina, que todo mundo vai falar assim, nossa, mas o na barra é o melhor que tem. Sim, mas o melhor para quem? Em que situação, para qual objetivo? Quem é o meu aluno, onde ele quer chegar, o que, que ele pode fazer, o que, que ele precisa fazer? Essas 4 perguntas elas têm que ser respondidas por uma boa prescrição. Então, preferencialmente, multiarticulares guiados para iniciante. E um outro ponto importante, número 7, o aprendizado neuromotor, o aprendizado do movimento, ele vem do fazer, certo? Então, eu quero aprender um chute. Aí eu vou ver o Neymar chutando a bola. Como é que eu faço para aprender esse movimento? Eu vou olhar, vou aprender a técnica e depois eu vou praticar. Se eu praticar 10 chutes, é melhor ou pior do que praticar 100? Aí você fala, bom, é pior, porque se eu praticar 100 chutes, eu tenho 100 chances de aprimorar o meu movimento, certo? Na musculação é a mesma coisa. Por isso que um treino de adaptação, vocês vão ver que o professor de vocês vão prescrever um treinamento que tem mais repetições, né? Eu falei disso no curso de treino. O treino de iniciante ele tem que ter mais repetições, porque, vamos lá, supino 4 de 20, fiz 80 repetições. Supino 4 de 10, fiz 40 repetições. Quem vai aprender mais rápido a executar um supino, um movimento sólido, encaixado, onde ele consegue conectar o peso na musculatura? Quem faz mais repetições. Por isso que a gente trabalha com repetições mais altas quando se é iniciante. E aí, número 6. Beleza. E quem é que vai aprender mais rápido? Quem treinar, por exemplo, peito 3 vezes na semana ou 1 vez na semana? Porque lá eu fiz o supino, certo? 80 repetições contra 40. Só que esse cara tá treinando peito 1 vez por semana, então ele faz lá 40 repetições por semana, e eu tô treinando peito 3 vezes por semana. Então eu faço 8, 16, 24, eu faço 240 repetições por semana. O aprendizado neuromotor vai ser muito mais rápido, porque está fazendo mais repetições e mais vezes na semana. Por isso que o iniciante, ele fazer um treino ABCDE, por exemplo, não é legal. Ele não consegue imprimir intensidade no treino dele, porque a conexão mente, músculo e peso, ela não está acontecendo com boa rigidez. Ou seja, esse cara, ele nem consegue levar a musculatura dele até a falha para danificar para 1 semana. E para ele aprender isso, é melhor que ele faça mais frequente. E ele dá conta tranquilamente. Por quê? Porque ele não danifica a musculatura. Então, treinamentos mais frequentes. Número 5, isso o pessoal pergunta bastante, já tem vídeo aqui no canal, tá? Peso livre ou máquina, então lembra de procurar lendo Twin mais tema. Peso livre, máquina, cabo, Smith, todos são excelentes, todos são necessários. O iniciante pode usar de todos. O que a gente tem que observar é assim, vamos pegar um iniciante que no supino reto ele não consegue executar bem na barra, né? A barra fica muito torta, o exercício fica muito perigoso, então é melhor ele optar por máquina. Mas se ele estiver desempenhando bem naquele exercício, não tem problema nenhum ele continuar a fazer. Ah, tá fazendo um agachamento certinho? Tá, então pode continuar, não tem problema. Número 4, uma coisa que eu peço, né, para os meus alunos da consultoria, já falei lá na caixinha de perguntas do Instagram também, que eu abro todo dia, @LeandroTwin. Treinar até a falha mesmo sendo iniciante, pode ou não pode? Pode. A diferença é que o iniciante ele falha de uma maneira diferente. Uma pessoa que é avançada, ela vai falhar a musculatura. Então eu tô aqui fazendo, supino sendo ativado, exigido, o supino, o peito, não aguenta mais, acabou o movimento, beleza. Quando você vai falar de uma pessoa iniciante, ela tá fazendo o supino, só que você percebe que o peito não tá bem conectado. Por quê? Porque o movimento dá uma bambeada. Aí quando a pessoa está falhando, ela sobe um lado, não sobe o outro. Então você vê que é meio que uma falha técnica. E não uma falha da musculatura propriamente dito. Mas isso não tem problema.
Ele pode treinar até essa falha técnica. O movimento ficou feio, para, acabou, pode guardar. Não precisa parar 2, 3 repetições antes. Não é perigoso se você para logo na primeira repetição. E se esse aluno está muito descoordenado, então que ele não faça esse exercício, que ele se aprimore na máquina. Por isso que pode treinar e deve treinar até a falha sim. Porque vamos assumir o seguinte, ele chega lá iniciante. Se ele for até a falha ou parar uma antes, tudo bem, realmente não é muito relevante. Só que eu não estou montando treino no papel, eu estou montando treino na vida real. E na vida real, se eu trabalhar a mente desse aluno meu, ele entender que tem que descer o pau, é melhor. Por quê? Porque quando ele for intermediário, e aí sim ele tem que descer o pau e treinar até a falha, se eu for começar a ensinar ele lá, eu falo, então agora você vai treinar até a falha. Sabe o que vai acontecer? Você que é professor sabe disso. Pede para o seu aluno ir até a falha. Ele para uma antes, para 2. O cara que vai até a falha de verdade é o cara que tem meses, anos de treino. Por quê? Porque ele já se adestrou mentalmente. Fala, não, eu consigo mais uma, quer ver? Vamos desafiar. Só que a pessoa que está começando, ela não tem essa noção. Ela vai aprendendo durante o processo. Então, se eu forço ele de primeira a já buscar até a falha, eu adestro ele mentalmente a preciso buscar até a falha, preciso buscar até a falha. Quando ele for iniciante e precisar buscar, já está adestrado. Então, a evolução é mais rápida. E isso eu estou falando, não existe em livro. Tá? Você não vai achar nunca. Isso é a minha experiência prática. Quem for professor e quiser comentar, comenta aqui nos comentários. Número 3, focar músculo fraco, muito complicado, tá, pessoal? Porque a gente não sabe o que é fraco ou não. Então, a gente normalmente não foca músculo fraco quando é iniciante, só se for muito visível. Se for muito visível, não tem problema, não tem por que não focar, entende? Aí eu vejo que, sei lá, o peitoral é muito fraco, vamos focar o peito, não tem problema. Fazer um pouquinho mais de exercício, talvez um pouquinho mais na semana, mas no geral é de difícil identificação. E outra, às vezes o músculo é fraco, mas quando ele começa a treinar tudo por igual, já acerta isso automático. Então não seja precipitado. Número 2, técnica avançada não faz sentido ainda. Por quê? Porque seria o mesmo que eu pegar uma pessoa que acabou de sair da autoescola e dar um carro de Fórmula 1 para ela. Se eu der um carro para ela de 500 cavalos ou de 400 cavalos, ela vai girar ao mesmo tempo. Ela vai fazer uma volta em 1 minuto. Por quê? Porque ela já não está usando os 400 cavalos. Se eu der 500, vai dar no mesmo. Ela não consegue levar até o limite. Então, como o treinamento dela já não vai até o limite, ela colocar técnica avançada não vai fazer diferença nenhuma. Leandro, mas você já passou técnica avançada para aluno seu? Abre aí o seu coração. Lógico que já. Né? Sendo iniciante? Lógico. Por quê? Porque tudo é feeling, tá? De novo, isso aqui, para professor vai fazer muita diferença. Tem aluno seu que viu um vídeo no YouTube e cismou que quer fazer técnica avançada. Cara, vai atrapalhar ele fazer? Não, não vai atrapalhar. Põe ele para fazer. Porque ele vai ficar feliz, isso vai dar motivação, ele vai se sentir bem e vai ter assiduidade com o treino, que é o que mais importa. Mas, organicamente falando, não precisa. E número 1, o iniciante é muito importante que ele faça exercícios aeróbicos para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Se você não faz cardio, é muito normal a sua força muscular subir mais rápido do que o seu condicionamento cardiorrespiratório aguenta. E aí você tem um gargalo no seu treino. Então eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, com explicações de como faz para você aumentar o seu VO2 máximo. Quando você é iniciante é um excelente momento para isso. Dá uma conferida aqui.